Você já sentiu um arrepio ao passar por uma estrada deserta? Ou ouviu histórias de cidades pequenas que escondem segredos aterrorizantes? No Registro do Além, trazemos histórias reais que vão te fazer questionar o que há nas sombras. Hoje, contamos 3 relatos de terror do interior do Brasil que vão te deixar sem dormir. São histórias baseadas em relatos de pessoas comuns que juram ter vivido o inexplicável em lugares onde o folclore se mistura com a realidade. Imagine-se em uma cidadezinha remota, onde o silêncio da noite é quebrado por sons que ninguém quer ouvir. Se inscreva no canal Registro do Além e prepare-se para o medo, porque essas narrativas não são apenas lendas, elas poderiam acontecer com você. Vamos começar com a primeira história, o vulto da capela abandonada. Em uma cidadezinha de Minas Gerais, escondida entre montanhas verdes e nevoeiros matinais, há uma capela abandonada que os moradores evitam a qualquer custo. O lugar se chama São João do Vale, um vilarejo com menos de 1000 habitantes, onde as estradas de terra vermelha levam a fazendas isoladas e riachos que murmuram segredos antigos. A capela, construída nos anos 50 por imigrantes italianos, era o coração da comunidade. Um prédio simples de tijolos envelhecidos com uma torre sineira que tocava todas as tardes. Mas tudo mudou após um incêndio misterioso em 1962. Dizem que o fogo começou no altar, sem causa aparente, e consumiu tudo em minutos. Os bombeiros da cidade vizinha encontraram apenas cinzas e uma cruz de madeira intacta, como se algo a tivesse protegido, ou poupado para um propósito sombrio. Desde então, a capela ficou abandonada, tomada por trepadeiras e musgo, com janelas quebradas que parecem olhos vazios observando os passantes. Os mais velhos contam que o incêndio não foi acidente. Uma freira que morava ali teria se envolvido em rituais proibidos, invocando espíritos para curar os doentes do vilarejo. Mas algo deu errado, e o que veio do além não quis voltar. Por décadas, ninguém ousava se aproximar, exceto em dias de festa religiosa, quando velas eram acesas do lado de fora para apaziguar o que quer que habitasse ali. Em 2018, 3 jovens, João, Mariana e Lucas, ignoraram as advertências. Eles eram amigos de infância, crescidos no vilarejo, mas influenciados pela internet e por vídeos de explorações urbanas. João, o mais corajoso, era mecânico na oficina local. Mariana trabalhava como professora na escola municipal. E Lucas, o cético do grupo, estudava engenharia na capital e estava de férias. Decidiram visitar a capela à noite, armados apenas com lanternas de celular e um gravador de áudio para registrar provas de fantasmas. Era uma noite de lua nova. O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida após uma chuva recente, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de grilos e sapos. Ao chegarem, empurraram a porta rangente, que cedeu com um gemido, como se o prédio respirasse. O interior era um caos, bancos virados, poeira acumulada e teias de aranha que pareciam véus de noiva abandonados. Eles riam nervosamente, iluminando as paredes com grafites antigos e marcas de fuligem do incêndio. Lucas brincava. "Vão ver, é só vento e ratos aqui." Mas então, no altar destruído, onde restava apenas um pedestal carbonizado, uma risada infantil ecoou. Não era alta, mas clara, como se uma criança estivesse brincando atrás deles. Mariana congelou, sua lanterna tremendo. "Vocês ouviram isso?" sussurrou ela. Lucas tentou racionalizar. Deve ser eco de algum animal. Mas João, que estava mais perto do altar, sentiu um calafrio. Ele virou a lanterna e viu algo que o fez recuar. Um vulto preto, sem rosto definido, parado na porta da capela. Era alto como um homem, mas deformado, como se fosse feito de sombra viva. Os olhos, se é que havia olhos, pareciam buracos infinitos.
Eles correram para fora, tropeçando nas raízes que invadiam o chão. No carro, ofegantes, juraram que era ilusão de ótica. Mas João sentia que algo os seguia. Nos dias seguintes, em sua casa simples na periferia do vilarejo, objetos começaram a se mover sozinhos. Uma cadeira arrastada à noite, portas batendo sem vento e aquela risada. Ela voltava todas as noites, cada vez mais próxima, como se a criança estivesse no quarto ao lado. João consultou o padre local, que abençoou a casa, mas nada mudou. Ele começou a ter pesadelos com a capela, vendo o vulto se aproximando, sussurrando nomes de pessoas mortas no incêndio. Meses depois, João abandonou a cidade, mudando-se para Belo Horizonte sem dar explicações. Mariana e Lucas nunca mais falaram do assunto, mas evitam passar perto da capela. Dizem que ela ainda atrai curiosos, turistas ou youtubers em busca de adrenalina, e que o vulto nunca os deixa sair sozinhos. Alguns voltam mudados, com olhares vazios, como se parte de sua alma tivesse ficado para trás. E você ousaria visitar uma capela como essa, sabendo que o riso de uma criança poderia ser o último som que ouve? Agora, a segunda história, a voz no milharal. No interior de São Paulo, em uma fazenda isolada perto de Ribeirão Preto, a família Ribeiro viveu um pesadelo que transformou sua rotina pacata em um inferno silencioso. A propriedade era a herança de gerações. Campos vastos de cana e milho, uma casa colonial com varanda de madeira e um celeiro antigo onde os avós guardavam ferramentas enferrujadas. Dona Clara, a matriarca de 78 anos, era conhecida no vilarejo por suas histórias de folclore. Ela contava sobre sacis e mulas sem cabeça, como se fossem velhos conhecidos. Mas uma de suas narrativas era diferente. Ela jurava ouvir uma voz chamando seu nome à noite, vinda do milharal ao lado da casa. Tudo começou nos anos 70, quando um trabalhador chamado José morreu tragicamente soterrado por um trator que capotou durante a colheita. José era um homem solitário, sem família, e seu corpo foi encontrado dias depois, coberto por folhas de milho como um sudário natural. A polícia a arquivou como acidente, mas Dona Clara, que era jovem na época, viu algo estranho. Marcas de mãos no trator, como se alguém o tivesse empurrado. Desde então, ela evitava o milharal à noite, dizendo que o espírito de José vagava ali, chamando por ajuda que nunca veio. Anos se passaram e a família cresceu. Em 2020, durante a pandemia, quando o isolamento tornava as noites ainda mais longas, a voz voltou com força. Dona Clara ouvia seu nome sussurrado. Clara, Clara, venha aqui. Ela contava para os netos, mas eles riam, atribuindo a idade, até que Sofia, a neta de 10 anos, começou a ouvir também. Sofia era uma menina curiosa, com cabelos cacheados e olhos grandes, que adorava brincar nos campos durante o dia. Uma noite de verão abafado, com o ar carregado de umidade e o canto de cigarras, Sofia acordou suando. Sofia, venha! A voz chamava, baixa e rouca, como se viesse de longe, mas ecoando dentro da cabeça. Sem que ninguém percebesse, Sofia levantou da cama, calçou os chinelos e saiu pela porta dos fundos. O milharal estava a poucos metros, alto como um labirinto verde, balançando levemente com a brisa. Ela entrou, guiada pela voz que agora soava mais urgente. Sofia, mais perto. Horas se passaram. A família acordou com o alvorecer e notou a ausência. Gritaram seu nome, vasculharam a casa, o celeiro, até o riacho próximo. Encontraram-na no meio do milharal, sentada no chão, tremendo como se estivesse com febre, os olhos arregalados e vazios. Eu vi ele, murmurou Sofia. Um homem sem rosto, parado entre os milhos, apontando para mim. Ele queria que eu ficasse, para sempre. Os médicos disseram que era estresse ou alucinação, mas Sofia nunca mais foi a mesma. Evitava janelas à noite, desenhava figuras sem rosto,
e acordava gritando com a voz chamando. A família consultou benzedeiras e padres que fizeram rituais com ervas e orações, mas a voz persistia. Dona Clara revelou então um segredo. José não morreu em acidente. Ele foi assassinado pelo antigo dono da fazenda, seu avô, por uma dívida. O espírito buscava justiça, chamando nomes para atrair vítimas. Semanas depois, a família se mudou para a cidade, vendendo a propriedade a preço baixo. Os novos donos, um casal jovem, relataram o mesmo. A voz ainda chama à noite, e às vezes é o seu nome que ela sussurra. Imagine estar em um milharal assim, sentindo o vento como dedos frios em sua nuca, e ouvir seu próprio nome. Você atenderia o chamado? Por fim, a terceira história. A casa que nunca dorme. Em uma cidadezinha do Paraná chamada Flores do Sul, uma casa antiga na Rua das Flores é famosa por um motivo perturbador. Suas luzes acendem sozinhas à meia-noite, como se alguém invisível as manipulasse. A rua é tranquila, com casinhas coloridas e jardins floridos, mas número 47 destaca-se. Uma construção colonial dos anos 1920, com paredes descascadas, janelas em arco e um portão enferrujado que range com o vento. Os moradores locais contam que a casa pertenceu à família Oliveira, que desapareceu misteriosamente nos anos 80. Eram 5, o pai, a mãe, 2 filhos e uma tia idosa. Uma manhã, vizinhos notaram a porta aberta e chamaram a polícia. A casa estava vazia, com café da manhã na mesa, camas desfeitas e nenhum sinal de luta. Apenas uma luz piscando no sótão. A investigação durou meses, mas nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum rastro. Rumores diziam que a família se envolveu com cultos ocultos, invocando espíritos em sessões noturnas no sótão. Outros falavam de dívidas com agiotas, mas o desaparecimento era perfeito demais. A casa ficou abandonada, virando lenda urbana. Crianças apostavam quem entrava primeiro e adultos a evitavam, cruzando a rua ao passar. Em 2022, Marcos, um corretor de imóveis de Curitiba, viu oportunidade. Ele era um homem prático de 40 anos, casado, com 2 filhos, que não acreditava em fantasmas. É só fiação velha, dizia. Para desmentir os rumores e vender a propriedade, decidiu passar uma noite lá, gravando tudo com o celular para um vídeo promocional. Chegou ao entardecer, com uma mochila de lanches e uma câmera de ação. A casa cheirava a mofo e poeira, com móveis cobertos por lençóis amarelados. Marcos riu ao ligar as luzes. Vejam, nada de assombrado aqui. Ele explorou os quartos, o porão úmido e o sótão, onde encontrou velhos livros de ocultismo e uma ouija quebrada. À meia-noite, como previsto, as luzes piscaram. Marcos filmou brincando. Olha o show começando. Mas então, algo mudou. No vídeo, ele ouviu um sussurro. Fique conosco. Pensou ser o vento, mas ao revisar as gravações na cama improvisada, viu o impossível. Uma figura branca, translúcida, parada na janela do quarto, olhando diretamente para a câmera. Não era reflexo. A figura tinha contornos humanos, como uma mulher de vestido antigo, com olhos negros como poços. Marcos sentiu um frio paralisante, e a casa pareceu viva. Portas batendo, passos no andar de cima, luzes acendendo e apagando em sequência. Ele fugiu ao amanhecer, deixando o celular para trás. Dias depois, recuperou o aparelho com a ajuda de um amigo, mas o vídeo estava corrompido, exceto pelo frame da figura branca. Marcos nunca falou sobre aquela noite, mudando de profissão e evitando o sul do estado. A casa ainda está à venda e corretores relatam o mesmo. À meia-noite, as luzes acendem e a figura branca aparece nas janelas, esperando. Alguns dizem que é a tia da família Oliveira presa ali, convidando outros para se juntarem ao desaparecimento. E se você comprasse uma casa assim, dormiria tranquilo, sabendo que à meia-noite algo poderia estar te observando?
Essas histórias mostram que o terror pode estar mais perto do que você imagina. Talvez na sua cidade, na sua rua ou no seu quintal. Elas são baseadas em relatos reais, coletados de testemunhas que ainda tremem ao lembrar. Qual delas te deixou mais arrepiado? A risada na capela, a voz no milharal ou a figura na janela? Conte nos comentários e compartilhe sua própria história de terror. Quem sabe, ela vira o próximo vídeo. Se inscreva no canal Registro do Além para não perder nenhuma história assustadora. Ative o sininho para notificações. Curta o vídeo se te deu calafrios e compartilhe com amigos que adoram o sobrenatural. Até a próxima, se você ousar voltar.